Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 10, verso 37, onde Jesus fala o seguinte: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora, eu quero que possamos então ver Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26, Jesus fala assim: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. As palavras de Jesus são duras, duríssimas, porque Jesus vai mostrar justamente que nós, mesmo querendo seguir Jesus, porque Jesus vai falar, não? Em Lucas, se alguém vem a mim, então se a pessoa tiver o desejo, mas veja, eu quero, para explicar este princípio de Jesus, eu quero entrar na história do bezerro de ouro, de Êxodo capítulo 32. Quando nós vemos Êxodo capítulo 32, os versos 26 aos 29, quando Moisés está confrontando o povo, ele fala assim, a Bíblia fala assim: Moisés pôs em pé a entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então veja como as palavras parecidas às palavras de Jesus, não é? Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais Moisés disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra seu irmão, e para que ele vos conceda hoje bênção. Então, quando Moisés então está na parte final da sua vida abençoando as tribos, no capítulo 33 de Deuteronômio, nos versos 8 e 9, de Levi, Moisés disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu filho digno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Se repararam como Moisés depois abençoa a tribo de Levi por causa do que fizeram? O bezerro de ouro, todos se levantaram e adoraram ídolos, todos se levantaram para adorar esse bezerro que Arão tinha construído, porque o povo tinha achado que Moisés tinha morrido. Mas a tribo de Levi, assim como Josué, não entraram nessa dinâmica de adoração aos ídolos. E é claro que parece que outros também não entraram nessa dinâmica, mas a maioria do povo entrou. E Moisés então pediu para a tribo que estivesse se afastada que agisse por causa do Senhor. A tribo de Levi agiu. Nos parece extremo hoje que eles tinham matado essas pessoas, mas na verdade, de acordo com a lei, o idólatra merecia morrer. Aliás, quando nós olhamos o pecado, nós sabemos que quem peca, cada um de nós, por sermos pecadores, merecemos a morte. Isso que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, nesse texto, a primeira coisa que eu quero que nós pensemos é que quando Jesus nos fala que em termos de fidelidade, a nossa ação deve ser igual à ação da tribo de Levi. Essa nossa condição, essa nossa decisão, essa nossa convicção deve ser igual à convicção da tribo de Levi. Deus não aceita fidelidade compartilhada. Aliás, fidelidade compartilhada é infidelidade. Isso é um adultério espiritual. A família, então, neste caso, que Jesus está falando especificamente da família, é um dos ídolos mais poderosos que criamos, porque são os primeiros a pressionar a nossa fidelidade a Cristo. E muitas vezes, em nome do falso entendimento do amor, da tolerância, abrimos mão da nossa fidelidade a Cristo para andar com eles. Então vamos pensar um pouco agora, vamos sair um pouco do bezerro e vamos para o livro dos Juízes. Gideão. Deus chamou Gideão a libertar o povo de Israel dos midianitas. Mas antes de Gideão destruir os midianitas, Deus pediu para Gideão destruir o ídolo de Baal que estava na casa do seu pai. Gideão fez com todo o medo do mundo, mas ele agiu
e fez. Então Deus nos pede que nós tenhamos que renunciar aos ídolos. Jacó, quando foi se encontrar com Deus, antes de se encontrar com Esaú, antes de se encontrar com seu pai Isaac, no livro de Gênesis, pede para sua família se afastarem dos ídolos para buscarem o Deus vivo. Isso é muito comum quando a Bíblia fala santificai-vos. Dentro das ideias da palavra santificai-vos para encontrar-se com o Senhor, tem essa ideia de vasculhar em casa os ídolos criados e jogá-los fora. Então sempre Deus deseja ser honrado, abençoado, Deus deseja ser, aliás, não abençoado, deseja ser honrado na medida em que nós vamos deixando nossos ídolos para trás. Aliás, nós não podemos ir deixando ídolos no caminho, nós precisamos deixar todos os ídolos de uma vez. Então, pensem nesse primeiro aspecto da fidelidade a Deus. Deus é um Deus zeloso, Ele é ciumento pelo seu nome. Se nós, então, colocamos ciúme no Senhor, através da nossa infidelidade, através do nosso desejo de sermos infiéis ao Senhor, nós estamos tentando o Senhor. E a Bíblia fala que nós não podemos tentar o Senhor. Então pense, antes de entrarmos no assunto da família de uma forma mais específica, pensemos nesse aspecto da fidelidade. A Bíblia fala que Deus é fiel, mas a Bíblia fala que Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Por isso que Deus pode tranquilamente se afastar do povo quando ele sai da aliança, quando o povo sai da aliança. Por quê? Porque é simples. Quando o povo não deseja Deus, Deus não vai andar por aí rogando. Deus simplesmente também afasta esse povo e continua, porque Ele é Deus, Ele não precisa de nós. Ele é suficientemente digno, suficientemente santo, suficientemente poderoso para depender de nós. Agora, porque nós dependemos do Senhor, Ele pode exigir de nós toda fidelidade, fidelidade absoluta ao nome do Senhor. Então pense nisso. Por quê? Porque Jesus vai dar justamente contra isso. Jesus fala que a nossa família não pode se colocar acima do Senhor, seja no amor ou seja no serviço, porque estamos no contexto de Mateus capítulo 10, onde Jesus fala do preço de segui-lo, o preço do discipulado. Então não podemos colocar nossa família como um empecilho para seguir Jesus. Nós já falamos sobre isso em outras mensagens, quando as pessoas falam assim, Senhor, deixa primeiro me despedir do meu pai e da minha mãe, ou deixa enterrar primeiro meu pai para te seguir. E Jesus falou, não, Senhor, se você vai me seguir, abre mão de tudo e me siga. Então Jesus foi claro, ninguém pode ser amado acima ou igual ao Senhor. Nós não podemos nem sequer colocar alguém num amor que se iguale ao Senhor, muito menos acima, ou que seja um concorrente com o Senhor. Nós não podemos criar concorrências. Por isso que Lucas vai acrescentar a lista, porque Jesus falou pai e mãe, mas Lucas fala não, pai e mãe, não somente pai e mãe, é irmão, é irmã, é qualquer um dentro da casa que se transforme numa idolatria de alguém que esteja acima do Senhor, que seja tanto cuidado, tanta questão de evitar que a pessoa seja ferida, de evitar que a pessoa se magoe, de evitar tal coisa, de fazer aquilo, de deixar de ir na igreja, de deixar de servir ao Senhor por isso. Então Jesus fala assim, cuidado, porque ninguém pode amar alguém acima ou igual a mim. Deus não se relaciona com os ídolos. E quando nós criamos concorrentes, quando nós amamos alguém como concorrência ao Senhor, igual ao Senhor ou acima do Senhor, isso é idolatria. Deus não compartilha a sua glória com ninguém, nem com os ídolos. O amor aqui, então, deve ser entendido na suprema extensão da palavra. Nós amamos a Deus quando mostramos fidelidade absoluta. Nós amamos a Deus quando mostramos que nosso coração é fiel nas ações e decisões que tomamos. Derrubar ídolos começa então com a nossa vida. Jesus fala de servir, de amá-lo, servir e amar o Senhor. Não podemos servir a Deus se nós não amamos o Senhor. Isso é uma coisa lógica, não é? Faz todo sentido. Nós não podemos amar a Deus se temos a nossa família acima, igual ou como concorrente dele. Por isso que o amor a Deus é testado na nossa fidelidade.
Voltamos com o povo de Israel no deserto. Vamos lá, porque tem muito para nos ensinar. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, Moisés falou para o povo: e recordarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A família pode se transformar num deserto, onde nós seremos continuamente testados na nossa fé. Continuamente testados na nossa fé. E sempre nós teremos um teste de fé. Sempre haverá um empecilho para buscar os ídolos familiares. Sempre haverá uma maneira de querer distorcer, então, o amor pela família, a nossa devoção pela família, que se transforma numa devoção, quando nós deveríamos ter uma devoção ao Senhor. No livro de Juízes, também, por outro lado, no capítulo 3, nos primeiros 2 versos, fala que são estas as nações, e depois vai dar a lista das nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel. E provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, ou seja, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Então podemos pensar que a relação de família pode ser uma relação de guerra, de conflito. E Jesus está falando disso. São relações difíceis, porque são relações de fidelidade. Então, isso é claro que é difícil muitas vezes, mas uma coisa é verdade, nós podemos vencer. Nós somos pressionados a seguir a família. Nós somos pressionados muitas vezes a participar das festividades religiosas deles, de participar de um momento de culto aos deuses deles, um momento de participar da adoração aos ídolos que eles participam. E isso aí parece como se nós pudéssemos negociar. Então, tá bom, eu posso fazer isso para não ficar de mal com a família. Mas, na verdade, fazendo isso, nós estamos participando da mesa dos demônios. E a questão é, há uma comunhão entre Deus e os demônios? Eu posso participar da mesa dos demônios e depois participar da mesa do Senhor? Isso vale, inclusive, para festividades religiosas, como dentro da formatura ou do trabalho. Será que eu posso fazer isso? Eu posso participar da mesa dos demônios e pensar que isso está bem diante de Deus? Deus vai se agradar disso? Deus vai se agradar por isso? Por quê? Isso não é honrar a família. Isso, na verdade, é dizer para a família: vocês são mais importantes do que a minha fé. Vocês são mais importantes do Deus a quem eu sirvo. A adoração dos ídolos familiares, na verdade, para mim, importa mais do que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos pressionados a deixar de participar da comunhão dos santos pela bênção dos ídolos. E aí, então, nós temos que ir a 1 Coríntios capítulo 10 e entender o que a Bíblia fala. Toda vez que se adora um ídolo, se adora um demônio. E Paulo fala para os coríntios: eu não quero que vocês participem da adoração aos demônios. Então, nós temos que olhar isso. Quando nós criamos ídolos na família e condicionamos o nosso amor e serviço ao Senhor por causa da família, seja pai, seja mãe, seja esposo, esposa, filhos ou filhas, quando nós então criamos ídolos e nós não podemos tocar neles, nós não podemos mexer neles, nós não podemos dizer nada para eles, porque coitado que vão se magoar, na verdade, eles se transformaram nos nossos deuses. Por mais que estejamos na igreja, por mais que leamos a Bíblia, por mais que oremos e possamos dizer que Jesus é o nosso Senhor, na verdade, esses membros da família se transformaram no nosso Senhor. Mas há uma saída para isso. Nós não temos por que viver presos à idolatria da família. Jesus nos chama a decidir. Se pensarmos bem, vamos pensar bem, isso não é difícil de analisar, não é difícil de escolher. E pense comigo o seguinte: compare a encarnação de Cristo, a vida, a sua obra, a sua morte expiatória da sua cruz. Por quê? Porque quando nós pensamos em Jesus, em tudo que ele fez, deixou o céu do trono, veio o mundo, andou entre nós, morreu na cruz. Gente, compare isso com aquilo que a sua família oferece em termos de fidelidade. Dá para não seguir Jesus por causa do medo à família? Pense nisso. Medite então nas belezas e bênçãos reservadas aos santos e pense no destino eterno das pessoas sem Deus, uns idólatras.
Pense nos vitupérios e afrontas que o Deus encarnado, Jesus, sofreu por você, sofreu por mim. Agora, medite se vale a pena abrir mão dessa fidelidade pelo prazer momentâneo, pelas opiniões dos outros. Então permita que o amor de Deus nesta hora encha sua vida. Porque se fizermos isso, nós podemos decidir com facilidade. Quando contemplamos Cristo, nós podemos correr com paciência. Não tenha medo de dizer não para as questões que você sabe que são idolatria, que eu sei que são idolatria. Não tenha medo de dizer não se for convidado a participar de uma festividade pagã, religiosa, que não honra, não glorifica o nome de Deus, ou que tenha aparência de piedade, mas não é. Participe daquilo que honra a Deus e convide eles a participarem dos nossos cultos, do culto ao Senhor. Mas não negocie isso com eles, não negocie. Não aceite isso. Você está participando da adoração aos demônios. O nosso não, na verdade, será um poderoso testemunho contra eles, mostrando onde está nossa fidelidade. E dali vem um respeito. Você ganhará o respeito deles. Não deixe de amá-los, não deixe de visitá-los, não deixe de orar por eles. Mas o que nós não podemos, além de pregar o Evangelho, é colocar nossa família, os nossos familiares, acima, igual ou concorrentes do Senhor. Lembre que a nossa fidelidade vale mais do que a aceitação e apreciação dos homens. Por isso eu quero deixar este verso para concluir, Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Que Deus nos conceda essa graça para vencer. Mas amigo, a hora de decidir por Cristo é agora. Não deixe para depois. É duro? É. A vida com Cristo cria conflitos, é verdade, mas a glória reservada é muito melhor. Aliás, nós não podemos simplesmente pensar que por termos conflitos, a vida já tem conflito demais. Mas quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus por causa do nosso pecado, esse fardo é leve, porque Ele prometeu isso. Nós sofreremos, mas o amor de Deus encherá a nossa vida. E nós teremos ao nosso redor uma igreja que vai nos aceitar, amar e andar juntos conosco nesta segunda milha do sofrimento, que muitas vezes leva por seguir Jesus. Mas eu falo para você, vale a pena ter os nossos pecados perdoados, ter a vida de Cristo em nós e sofrer tudo aquilo. Vale mais a pena sofrer por Cristo do que ser aqueles que zombam do Senhor. Porque no final, quando estivermos perante Deus, na eternidade, no juízo de Deus, qual é o lugar que você vai querer estar para passar a eternidade? Zombar de Cristo hoje, para ter uma expectativa de juízo, de furor de Deus, de a ira de Deus no futuro, eu acredito que não vale a pena. Vale mais a pena sofrer por Cristo hoje e viver as glórias que Ele reservou para aqueles que o amam. Busque a Cristo, clame pelo perdão dos seus pecados. Deixa eu orar por você. Se você quer aceitar Jesus, você quer ter sua vida com Deus, repita comigo agora esta oração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Confesso que sou um pecador e eu quero que a vida de Deus venha em mim. Perdoa meus pecados e santifica-me porque eu quero ser um filho teu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Seguimos estudando Mateus capítulo 10. Já estamos prontos para concluir. Mas ainda tem muito para falar. Então que Deus abençoe e seja testemunha fiel de Cristo na sua família. Não crie concessões por causa da sua fé. Viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe.